Bom, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, a lição de hoje ela é bastante sugestiva, né? Por quê, pastor? O título da mesma é o relacionamento entre nora e sogra. Olha que lição interessante, né? O relacionamento entre nora e sogra. Ou seja, isso aqui não é algo muito comum de se ver, né? Principalmente dentro do nosso estigma cultural, onde a sogra é o bicho-papão, é o vilão, tá? Com toda a propriedade, acaba sendo em algumas famílias, tá? Um monstro. Pois é, tanto que é motivo de escárnio, motivo de piada, e falar da sogra parece que é uma coisa, né, até interessante de se falar, mas como bons cristãos que somos, precisamos mudar um pouco essa visão negativa. E é claro que isso aqui vai ser visto na lição de hoje com toda a propriedade, no relacionamento dessas duas mulheres aqui, tá? Nora e sogra. Claro, vai passar para a gente uma lição muito interessante, dizendo que é possível haver harmonia, até mesmo amizade entre nora e sogra com toda a propriedade. Ainda que a sogra seja mal vista, tanto na sociedade e até mesmo motivo de piadas, até mesmo entre os irmãos. Pois é, mas a gente precisa criar aqui uma harmonia dentro desse grau de parentesco, né? Pois é. E é claro, né, para a gente, antes de entrar na lição, para a gente entender que qual é a mulher que vai permitir que o cara chegue na sua casa para namorar sua filha, sem ela antes se preparar e criar uma defesa. Qual é o homem que vai deixar uma mulher ou mesmo um homem chegar na sua casa para tirar sua filha ou seu filho de lá, sem criar defesa? Todos nós criamos defesa. Até descobrir qual é a real intenção de quem está chegando para tirar de dentro da nossa casa nossos filhos, com certeza a gente cria defesa, a gente se prepara e vai avaliando para ver qual é a intenção de quem está chegando com toda a propriedade. Até que se descubra a real intenção, as defesas estão armadas. É claro, descobriu com toda a propriedade qual é a intenção, o negócio é sério, vai dar certo, aí a gente vai baixando a guarda e vai trazendo a pessoa para dentro do nosso convívio com toda a propriedade. E aí essa pessoa vai se tornar praticamente um filho, vai se tornar um amigo, porque essa é a ideia, essa é a visão. Eu posso dizer isso com toda a propriedade sobre o meu próprio genro, né? Que para nós é um filho. Então, com toda a propriedade, isso é muito bonito. E o que é mais interessante, o tratamento dele com a minha esposa é de mãe para filha, é um respeito assustador. E, diga-se de passagem, ele tem uma excelente sogra, né? Se ele falar mal dela, já viu, né? O negócio vai ficar estreito pro lado dele. Bom, eu também não posso falar muito da minha sogra. Minha sogra também é uma pessoa fenomenal, não tenho nada que falar mal dela. Como eu disse, no início ela criou defesa, afinal de contas eu estava chegando na casa dela para tirar a filha dela de lá, então ela criou defesa. Mas quando ela descobriu a real intenção, automaticamente baixou a guarda e hoje para ela eu sou um filho e eu agradeço com toda a propriedade por isso, porque não tenho mais a minha mãe, né? E então ela se tornou praticamente uma mãe e é uma pessoa fenomenal, não tenho que falar da minha sogra. Bom, meu sogro tem lá os seus problemas, mas tudo bem, nós somos parentes, então o respeito permanece, tá? Eu tenho que respeitar a casa deles, tá? Assim como quando eles vêm na minha casa, tem que haver o respeito. E isso é muito interessante para que haja uma harmonia na família. Pegou? Mas a lição de hoje vai dar para a gente aqui uma pauta muito boa. A gente vai ver as oportunidades que é possível ter para se ter um bom relacionamento, tá? Dentro desta área, ok? Bom, mas antes, como sempre costumo dizer, da gente deixar aqui pautas, aplicações, alinhamentos com toda a propriedade, para criar aquela coesão na hora do ensino e os nossos alunos saírem gratos e abençoados com uma bela lição, edificados com toda a propriedade. Quero agradecer também aqui aos meus lindos e perfumadas professoras, que são motivos e razões pelos quais nós que estamos aqui lecionando, estamos sempre voltando com toda a propriedade.
Vocês que nos acompanham aqui com toda a propriedade nos nossos canais EBD Adelve e nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva, muito obrigado. Eu costumo dizer que a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, por favor, já pegue esse vídeo abençoado, deixa um like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a companhia aqui sempre. Meus lindos diretores, Deise e Ricardo, nossas secretárias Célia e Luciana, beijo no coração de vocês. Nosso pastor presidente também, pastor José Carlos, Deus abençoe sua vida. Meus parentes e familiares, minha família, claro, com toda a propriedade, já que estamos falando de família, não posso deixar, né? De agradecer a Deus pela minha. Mas, vamos lá. Chegando aqui então dentro da lição de número 7, lição essa que traz esse tema maravilhoso, como diz meu amigo Davi, pois é, o relacionamento entre nora e sogra. O textual da mesma é uma coisa extraordinária. Perceba, disse porém Ruth, não me instes que, olha só, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Olha o que ela está dizendo, não insista para que eu te deixe e me afaste de você. Pois é, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Coisa linda, né? Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é lindo, né? Coisa extraordinária. Não me instes, tá? Não insista para que eu te deixe, porque aonde você for, eu vou contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é lindo demais. Vamos para a nossa verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar. Olha que coisa linda, né? A fé cristã exalta o amor familiar. Isso aqui é uma verdade incontestável. Mas o que ele coloca a seguir me chamou a atenção por causa da palavra especificamente. Significa que ele está dando uma evidência, né, a essa realidade que é o amor, o respeito e a lealdade entre nora, sogra, genro e sogro. Pois é, veja que, e mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como entre genro e sogro. Pegou? Lindo demais, né? Bom, e aí a gente sai e vai para a nossa leitura diária. Chegando aqui, dentro das 6 descrições apresentadas pelo autor, conforme as referências bíblicas usadas por ele, a gente descobre alguns pontos interessantes. Primeiro, a disciplina de Deus para com o seu povo. A primeira ideia é que Deus disciplina o seu povo. Disciplinar é ao mesmo tempo ensinar o seu povo. E todo o ensino requer correção de falhas. Pois é. Então a disciplina de Deus, ela trabalha com o aprendizado e trabalha com a correção. Deus disciplina seu povo. Ok? A segunda vai falar dos acontecimentos que contribuem, está dizendo aí, para o bem. Então a gente pega a pauta e deixa da seguinte maneira: Deus disciplina seu povo, pois os acontecimentos também, tá, também contribuem para o bem. Ok? Eu falei construem, né? De fato, constrói-se de fato um bom relacionamento. Mas como é que a gente vai construir um bom relacionamento? Quando a gente coloca Deus sempre à frente de tudo em nossas vidas, até mesmo dentro das nossas famílias. A gente até costuma dizer, né? Primeiro Deus, depois a família, depois as responsabilidades com a igreja. Isso aqui é uma grande verdade. Você não pode inverter as coisas. Deus, igreja e família. Não. É Deus, família e igreja. Ok? Muito bem. E então se constrói um bom relacionamento, sim, é possível. A Bíblia mostra isso pra gente. E o exemplo de Ruth e Noemi é um exemplo clássico com toda a propriedade. Vamos lá? Porque Deus está a favor do seu povo. É a terceira. Deus está a favor do seu povo. Veja bem, nós colocamos aí, porque Deus está a favor do seu povo. Deus vai sempre estar a favor dos seus. Até mesmo quando está corrigindo,
até mesmo quando está punindo, Deus vai continuar estando a favor dos seus. Tá? E quando se trata de família cristã, entenda isso, quando se trata de família cristã, tá? Vê-se que esta mesma família, tá? Também é movida por fé. É a próxima descrição. Veja, na família é preciso viver pela fé. Agora, quando uma família é movida por fé, quando uma família vive pela fé, tem-se tempo para ficar fazendo piada com genro, com sogra ou com nora? Não tem tempo para isso. Sabe por quê? Porque você procura puxar essas pessoas para o mesmo nível de espiritualidade que você está. Ou seja, se você está num nível de espiritualidade que você não perde tempo com esse tipo de baboseira, você puxa as pessoas para o teu nível de espiritualidade. Então isso aqui é importante a gente observar, que quem é movido por fé, quem é levado por fé, quem é conduzido por fé, quem vive pela fé, não tem tempo de ficar fazendo piada com sogra, com sogro, tá? Com nora, com genro. Não tem, porque ele busca o quê? A harmonia. Tá? Ele é movido pelo amor de Cristo, ele é movido pela essência de Cristo, ele é movido pelo Espírito Santo. Não tem tempo para essas coisinhas não. Pegou? Pois bem, então é muito importante que a família que vive pela fé, que é movida pela fé, entenda que Deus, ele sempre vai trabalhar a favor dos seus. A outra, ele fala aqui, a pobreza nos legou, nos deu, tá? A riqueza, olha só, nos legou, nos deu riquezas gloriosas. Aí você pergunta, como é que a pobreza vai me dar uma riqueza gloriosa? Que entendimento é esse? O que ele quer dizer com isso? Tá? Bom, eu posso até entender que essa pobreza aqui é uma questão de humildade, né? Quando você é uma pessoa humilde, quando você é uma pessoa que abre o coração para fazer a vontade de Deus e deixar a vontade de Deus sobrepujar a sua própria vida, tá? Mostrando o quão humilde você é, aí sim, dentro dessa linha de humildade, você pode alcançar riquezas gloriosas provenientes, posso até dizer aqui, do coração de Deus, parafraseando, né? Vindas da parte de Deus. Afinal de contas, escrito está que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. A última aqui, ele coloca, Ruth encontra-se na genealogia de Jesus. Isso aqui é lindo demais. Eu estava lendo aqui uma outra pauta em um outro livro, né? Onde o autor, ele diz que o livro de Ruth é um oásis de bênçãos durante um período de infidelidade e idolatria. Por que ele está dizendo isso? Porque se passa no tempo dos juízes, ou seja, aquele período turbulento de vai e vem, pois uma hora o povo estava com Deus, outra hora o povo estava sem Deus, e esse vai e vem era um período turbulento, mas durante esse período de turbulência, alguém descreveu a bela história de Ruth como um oásis, pois fornecendo esperança para quem estava num deserto de amargura, que é Noemi. Coisa linda demais. Outra pauta interessante que vai tonificar essa realidade que ele coloca aqui, tá? Na genealogia de Jesus encontra-se Ruth. Por que ele diz isso? Alguém também escreveu dizendo que a genealogia de Davi aparece até no livro, né? Rápida e sucinta, mas se a genealogia de Davi aparece vindo da linhagem de Ruth, alguém descreve dizendo que na linhagem de Jesus havia sangue gentil. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Veja bem, a linhagem do Messias, na linhagem dele tem sangue gentil. Que é isso, pastor? A moça Ruth é da região de Moabe. E antes que eu comece a falar sobre isso, deixa eu voltar para a lição, porque
isso aqui, essa pauta aqui tem assunto, né? Tem pano para manga. Mas a gente vai chegar para falar sobre isso. Então eu fecho aqui a leitura diária e a gente chega dentro da nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está maravilhosa, mas pegando aqui o gancho da simplicidade, a gente vai tentar fazer aqui com que essa leitura se torne sucinta através de uma prévia muito rápida, tá? Eu deixo para vocês lerem, mas a leitura aqui mostra que nos dias dos juízes houve uma grande fome na terra. Fome essa que fez com que o senhor Elimeleque e sua família se evadissem da sua terra natal e fossem peregrinar nos campos de Moabe. Ok? Chegando ali, seu Elimeleque falece e Dona Noemi agora vai se tornar uma viúva. Seus dois filhos, Malom e Quilion, definhamento, definhamento, doença e franzino, fraco. Na verdade, Malom é o fraco, Quilion é o definhamento, é a doença. Esses dois filhos casam-se com moças da região de Moabe, a saber, Ruth e Orfa. Só que eles também morrem. E eles morrendo agora são 3 viúvas. E segundo a tradição, viúvas eram desprezadas. Se não houvesse quem as redimisse, elas ficariam desprezadas e as pessoas acabavam abusando da boa vontade para com as viúvas. Então eram mulheres sofridas. Agora você imagina o estado, né, de Noemi. Noemi está abalada porque estava de luto de seu marido, agora está de luto dos seus 2 filhos. Ou seja, vivendo um estado de pobreza espiritual avassalador, físico, moral, em todas as áreas atingidas. Seu psicológico já não é mais o mesmo, ao ponto dela declarar com toda a propriedade: não me chamem mais Noemi, mais Mara, amarga, porque era assim que ela se sentia. Então, isso aqui é um pouco, tá, do que a gente consegue extrair de dentro dessa leitura. Um outro detalhe que também está na leitura é que a mesma Noemi vai aconselhar as suas noras para voltarem para as suas famílias, e isso a gente vai ver dentro da lição com toda a propriedade, ao ponto que Ruth nega-se a obedecer, tá? E, claro, Orfa resolve obedecer e realmente volta para as suas famílias. Mas Ruth é diferente. O versículo texto da lição prova essa diferença. Tá? Eu até posso dizer com toda a propriedade aqui que esse versículo talvez seja o mais bonito dentro do livro de Ruth. Na minha concepção, ele é o mais bonito, porque ele se tornou um juramento de fidelidade, literalmente, de Ruth para com Noemi. Isso é lindo demais, extraordinário isso aqui. Ok? Então, tudo isso aqui você pode extrair de dentro dessa leitura bíblica em classe, fique à vontade. Ok? Aí a gente sai e vai para dentro do nosso plano de aula. Dentro do plano de aula eu tomei a liberdade, tá, de separar alguns pontinhos aqui. E vamos tentar falar um pouco sobre eles. Primeiro, o autor coloca aqui, claro, na sua introdução do plano, tá, o estigma cultural. É a primeira realidade que ele coloca, o estigma cultural. Esse estigma cultural coloca a sogra dentro de uma situação desagradável. Ele diz aqui, o estigma cultural do relacionamento com as sogras em nosso país comumente é motivo de piada, até mesmo no meio dos evangélicos. Isso é uma verdade, né? Parece que falar mal da sogra é uma coisa, né, normal, comum e até bonita na cabeça de muita gente, mas não é não. Não é não, porque quando começam a falar mal de uma sogra, eu particularmente não gosto, porque a minha sogra está incluída. Então eu não gosto, tá? Então isso é uma coisa minha. Por que eu não gosto? Porque eu respeito minha sogra, ok? Então eu não gosto disso, tá? E eu acredito que se for falar mal também de mim para ela, também não vai gostar. Então tem que haver isso aqui. Mas enfim, a primeira realidade que ele coloca é o estigma cultural, que coloca a sogra como a vilã, como o bicho-papão, como um monstro, né, na vida de muita gente. Tudo bem, tudo bem. Eu comecei a pauta dizendo que qual é o pai, qual é a mãe que não cria defesa para quem está chegando na sua casa para tirar seus filhos de dentro de lá? Quem é que não? Todo mundo cria. Tá? Claro que depois que se descobre a intenção, eu digo e repito, descobre-se a intenção do que realmente a pessoa quer, aí sim você baixa a guarda. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de ficar observando e olhando até onde vai aquilo.
Claro que você vai continuar. Você é pai, você é mãe, você vai proteger. Aí sim, veio o casamento, claro, baixou a bola de vez, agora cada um por si. Isso não significa que a mãe tem que ficar com aquele senso de mega super protetora pro resto da vida, porque agora os filhos resolveram tomar conta de si mesmo. Tá, a gente não vai deixar de se preocupar com os filhos em hipótese alguma, mas agora eles têm uma vida própria para isso. Então, aquele senso de proteção, a gente precisa colocar ele de lado e aprender a conviver. Pegou? A conviver. Esse é o ponto agora. Ok? E é claro, é isso que a gente vê aqui. Ruth tinha todas as oportunidades para ir embora, tá? E largar sua sogra para lá. Tinha. E por que ela não fez? Aí a gente precisa entender por que ela não fez aquilo. A própria Noemi vai achar que Deus estava castigando ela. Pois é, que Deus estava punindo ela por alguma coisa. Ao ponto de declarar-se amarga, ela está entendendo, Deus já acabou com a minha vida. Deus não quer mais saber de mim. Deus me abandonou. Isso aqui é castigo de Deus, só pode. Só que a moça que está entrando na vida dela, que entrou na vida dela, automaticamente vai ser um canal de bênçãos. E isso aqui a gente abre um leque até para dizer, Deus nunca te deixa sozinho. Deus sempre levanta alguém para te apoiar, te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Momentos que você já não tem mais esperança de nada. Quando você vê que todas as portas estão fechadas. Quando você percebe que vai estar colhendo migalhas pelo resto da vida. Deus levanta alguém para dizer, ei, eu estou contigo. Isso aí é só um período, isso aí é só uma escola, isso aí é só uma aprendizagem. Falou? Pois bem, então isso aqui é muito interessante. O segundo ponto que a gente vê aí dentro, tá? É que ele vai falar que a história de Ruth e Noemi, tá? É uma das mais belas histórias de companheirismo que se possa imaginar. Coisa linda demais, né? Companheirismo que envolve aí lealdade. E o terceiro ponto, ele vai falar sobre oportunidades, tá? Temos aqui, através desse exemplo, uma oportunidade para repensarmos nossos paradigmas e dilemas familiares. Paradigmas e dilemas. Pois é, não existem, existem muitos, muitos, muitos. Pois é, principalmente nessa relação genro, sogro, nora e nora. Há muitos paradigmas. Às vezes o genro está olhando para o sogro e está vendo ele como o vilão da história, né? A nora está olhando para a sogra e vendo ela como o bicho papão, monstro da história, tá? Só que na cabeça da sogra e do sogro, eles também estão vendo você da mesma forma. Então, o que é preciso a gente fazer aqui, tá? Se você tem um monstro, um bicho-papão na sua cabeça, então você tem que ir para o joelho e orar. Pois é, tem que falar com Deus. Senhor, a situação é essa. Há poucos dias eu sofri uma intempérezinha pessoal, né? E o que eu fiz? Eu fui para o joelho e entreguei na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Senhor, é contigo. Eu não vou entrar nessa guerra aí, na onda, tá? Não vou deixar a situação levar a minha cabeça e eu entrar na onda. Não. É o seguinte, fica aí, que eu vou ali orar, vou ali falar com Deus e Deus vai trabalhar. É simples assim, ok? Vamos lá. E aí a última, tá? Ele coloca aí pra gente, procure compreender, né? Procure compreender o contexto diverso entre os alunos. É claro, aqui ele já puxa para o professor levar para os alunos, porque na apresentação que ele coloca aqui, tá, a sogra passa a ser vista como quase uma segunda mãe. Imagina, isso aqui é uma realidade, né? A sogra é vista como uma segunda mãe. Graças a Deus eu até falei, né? Eu tenho a minha sogra como uma segunda mãe, entendeu? E aí, Thelma, com o genro dela aqui, é uma segunda mãe. E é assim que tem que ser, né? Minha filha vê a sua sogra como uma segunda mãe. Graças a Deus possui um bom relacionamento. E isso é muito interessante, é bom de se ver. Principalmente quando a sogra trata bem a nora, né? Vê a nora como seu bibelô, aquela coisa. Isso é bonito de se ver, né? É o que eu vejo aqui dentro da minha casa, tanto em relação à minha filha, com relação
tá? A sogra dela, como meu genro em relação à sogra dele aqui. Então, isso é bom de se ver, tá? Essa harmonia. Infelizmente, nem todo mundo tem essa alegria, né? Nem todo mundo tem essa alegria, mas isso não quer dizer que você vá desrespeitar, faltar com respeito, desonrar sua sogra, em hipótese alguma. Até porque, se você está casado, é porque ela foi responsável pela gestação de quem você está casado. Então, tem que respeitar, querendo ou não. Muito bem, aí a gente fecha o pacote daí, e os objetivos da lição, eles estão muito grandes, né? O autor ele tomou a liberdade de colocar aqui uns objetivos gigantescos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aí, são 4 objetivos. Coloquei a fome, que é a primeira apresentação, que é o primeiro, né? É o primeiro objetivo. Ele fala aqui, apresentar o contexto da crise socioeconômica da Judéia, que causou a fome. Ok? O segundo aí, a união de nora e sogra. O terceiro, tá? A nora que honra a sogra. E o quarto, as bênçãos de Deus, tá? São palavras extraídas de dentro dos objetivos alocados aqui por ele na lição, tá bom? Então, claro, você vai estudar a lição, você vai pegar e vai ler e vai tirar a sua própria conclusão, com certeza. Saindo daí, a gente chega então dentro da motivação. Na motivação, ele coloca aqui, em meio a uma sociedade habituada a satirizar, a zombar, a escarnecer a figura da sogra, tá? Ele coloca ainda apresentar da sogra, apresentar um caso que vá no contrafluxo pode ser desafiador. Sim. Vamos lá. Numa sociedade onde se está acostumado a zombar da sogra, a escarnecer da sogra, a vê-la como bicho-papão, monstro da história, pegar um contrafluxo para mostrar que é possível uma convivência, uma harmonia, ele diz aqui que isso é desafiador, e de fato é. Eu confesso para vocês que essa é uma lição, não é fácil, ela é uma lição desafiadora, é uma lição difícil, porque eu posso apresentar um bom relacionamento entre eu e a minha sogra, tá? Entre a minha casa, entre o meu genro, com toda a propriedade, a gente tem isso, e eu sei que muitas famílias têm isso. Então, para nós que temos isso, é fácil, mas para aqueles que não têm, porque tem famílias que a sogra e a nora são 2 rivais, né? São 2 vilões, um lutando contra o outro, querendo tomar ali o prêmio. É uma coisa assustadora. Não, porque não tem herói nisso aqui não. Né? Porque da mesma forma que a sogra vê a nora como uma vilã, a nora está vendo a sogra como uma vilã. Então são 2 vilões brigando por algo incrível, a harmonia. E isso aqui a gente até percebe. E diga-se de passagem, tem nora que é o seguinte, quando ela casa com uma pessoa, ela casou com o marido dela lá, beleza, é ela que vai cuidar dele. Ela não quer ninguém se metendo mais não, entendeu? Mas existe sogra que quer se meter, quer dar palpite, quer falar, fica no teu lugar, ela agora está casada, ela é dona dele, ele é o dono dela. Entendeu? A vida é deles. Se te pedirem opinião, beleza, mas se não pediu, esquece, a vida é deles. Quer manter a harmonia? É desafiador essa lição. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Mas é claro, é muito bonito eu pegar aqui o exemplo de Ruth, não, relacionamento tal, beleza, show de bola, bonito. Mas quem disse que é fácil na realidade? Não é não. Nós temos uma sociedade que é contra a sogra. Nós temos uma sociedade que zomba da sogra. Nós estamos numa sociedade que menospreza a sogra. Ou seja, sua sogra pode ser uma excelente pessoa, mas a sociedade diz que ela não presta. E você acaba acreditando que ela não presta. Fazer o quê? É fácil? Não. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Saindo daí, então, a gente chega dentro do objetivo da nossa lição, que eu quero terminar essa lição aqui rápido. Vamos lá. A introdução da lição é uma coisa espetacular. Eu também tomei a liberdade de pegar a introdução da lição e separá-las aqui em pontos. Ponto de número 1, vamos lá. Nesta lição ele diz que nós vamos estudar olha só, nós vamos estudar uma das mais belas histórias bíblicas. Como assim? Uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor, e olha só, gente,
o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. Coisa linda, né? Deixa eu me segurar, né? Novamente o nome moabita aqui puxa a gente para falar alguma coisa, mas vamos lá. Segundo ponto que a gente descobre aqui, tá? É a história de um drama familiar que envolve, olha só, luto, a subsistência e a desesperança. É a história de um drama familiar. Primeiro ponto, uma das mais belas histórias. Uma das mais belas histórias. De fato é. Eu até falei aqui, alguém descreveu o livro de Ruth como um oásis em um tempo de crise, de infidelidade, de idolatria. O livro traz a tonalidade da esperança. É lindo demais. Mas vamos lá, tá? Trata-se de um drama familiar. O drama de quem? o drama é de Noemi, mas acabou envolvendo Ruth e Orfa também. Então o drama agora ficou tenso, assustador. Vamos lá. Trata-se de uma crise generalizada. Eu ainda estou no segundo, tá? Trata-se de uma crise generalizada, tá? De pobreza, doença, viuvez e morte. Que isso, pastor? Uma crise generalizada, a começar a partir do momento que saíram da sua terra natal e foram peregrinar nos campos de Moabe, ou nas terras de Moabe, se você preferir. E é claro, a crise que começa lá acompanha eles, e agora estabelecidos em Moabe, a crise continua. O marido morre, os filhos morrem, ou seja, quando fala aqui de viuvez, as 3 viúvas, quando fala de doença, a gente lembra de definhamento e franzino. Franzino fraco, definhamento, doença, que são praticamente os 2 filhos. Percebe-se que esses 2 filhos tinham algum problema, ok? Tanto de saúde, principalmente, como talvez psicológico, mas eles eram, aliás, esta era uma família dramatizada, uma família que era movida pelo sofrimento. Se bem que durante o período que saem e vão peregrinar, era um período tosco da história, a gente vai ver isso logo no primeiro tópico da lição, tá? Mas deixa eu terminar isso aqui. Bom, a terceira observação que eu coloquei aqui, tá? Dentro da introdução, contudo, nesse drama familiar, diz o autor, a obstinação de Ruth, olha que coisa linda, né? Diante desse drama familiar, a obstinação de Ruth, coisa linda demais, destaca ou se destaca a obstinação dessa mulher. Não, para começar aqui, não insista para que eu te deixe e me afaste de você. Que é isso? Decidida, totalmente resoluta. Pois é, veja bem, olha só, destaca-se, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé. Coisa linda, né? Com atitude de fé. Aonde que está a fé dessa moça? O teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Eu largo todos os deuses da minha terra para seguir o teu Deus, porque eu acredito no teu Deus. Ah, que isso, pelo amor de Deus, isso é lindo, pelo amor de Deus. Atitudes de fé, olha só, o autor ainda coloca aqui, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Fala sério, pelo amor de Deus. Olha o que está dentro do coração dessa mulher. Ela aprendeu a ter fé em Deus. Se mostrou inteligente. Que coisa extraordinária. Colocou sua lealdade nas mãos de Noemi. Permita-me, por favor. Foi persistente quando disse: não me instes para que te deixe. Não insista para eu te deixar. Persistente. E essa persistência vai acompanhar ela na trajetória, coisa linda demais, tá? Principalmente quando ouve os conselhos da sua sogra. Lindo isso aqui, pelo amor de Deus, ok? E, claro,
se mostrou totalmente esperançosa. Para finalizar aqui, chegar ao quarto ponto, ele colocou a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um amor verdadeiro no coração pela sua sogra. Isso aqui eu preciso dizer mais alguma coisa? Está escrito, está na Bíblia. Não me instes para que te deixe, para que me afaste de você, porque aonde tu for eu vou, aonde tu passar a noite eu vou passar contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu estou assumindo, tá, a cidadania de israelita e estou me apropriando do teu Deus. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. E por isso foi capaz de enfrentar, arriscar, olha só, de enfrentar a crise da escassez em uma terra inóspita, em uma terra que ela desconhecia. Essa é a realidade. Noemi conhecia, mas ela não conhecia nada. Mas ela está disposta a enfrentar as dificuldades, acompanhando sua sogra até a sua terra natal. Então, enfrentar a escassez numa terra inóspita, como diz o autor, era o desafio para essa moça. Agora entenda por que a escassez. Vamos lá. Noemi, quando a gente lê a história, até tinha uma posse, mas ela não tinha mais direito de tomar essa posse para si. A história vai desenvolver aqui, né, uma apresentação extraordinária sobre isso. Mas, veja bem, Noemi e Ruth teriam que respigar, teriam que colher espigas que eram deixadas pelos coletores, aquelas que caíam pelo chão. Segundo a lei, eles não podiam pegar, tinha que deixar ali para o estrangeiro, para os necessitados, para os pobres, para aqueles que necessitavam. Então, automaticamente, tá, essa moça iria aceitar o desafio de colher juntamente com sua sogra as sobras daquilo que ficavam nos campos nos momentos das colheitas. Pois é, mas pergunte, e aí, pastor, será que ela aceita o desafio? Ela aceitou o desafio. E ela foi. E ela acompanhou sua sogra. Ok? Isso é uma história muito interessante. Bom, e aí a gente sai e entra dentro do nosso primeiro tópico da lição. Tá? Só para constar aqui, o primeiro tópico vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia. O segundo vai falar sobre superando as crises existenciais. Muito bom isso aqui. O terceiro, a fé, tá? Fé e trabalho numa nova perspectiva. E temos um quarto ainda, onde ele coloca aqui, Ruth encontra o remidor da família. Cada um desses tópicos aqui recheados, né, com seus pontos de abordagem. Quando a gente volta para o primeiro tópico, o primeiro ponto de abordagem vai falar sobre a escassez. Olha só, que provocou fome na casa de pão. Parece hilário isso aqui, né? Casa de pão e não tem pão. Que história é essa? Pois é, tá? O alimento básico das famílias, o autor começa a sua pauta declarando isso, tá? Que viviam na região da Judéia estava escasso por causa dos últimos governos dos juízes. Como eu já disse para vocês, tá? Foi um período tosco da história, onde a geração que nasceu na terra já da posse, tá, se achou no direito de seguir após outros deuses, trilhar o caminho da idolatria. Deus lhe faz uma pergunta clássica: onde foi que eu errei com vocês no início? Mas eles não souberam responder. Deus declara com toda a propriedade para eles: vocês estão aqui porque eu tirei os pais de vocês do Egito. Ou seja, vocês não estariam aqui se eu não tivesse tirado eles de lá. Então, querendo ou não, quem trouxe vocês para cá foi eu. Vocês estão aqui por causa da minha vontade. Mas já que vocês preferem esse caminho, tá, tosco e errado, os deuses desta terra vos servirá por tropeço e motivo de sedução. Então Deus os entregou. Obviamente, não os abandonou, mas deixou que eles passassem por provas, privações e dificuldades.
E aí, quando eles aprendiam, eles iam para os pés do Senhor, clamavam, pediam misericórdia, Deus levantava um juiz e colocava diante deles. Tal juiz vinha, colocava a casa em ordem, arrumava tudo bonitinho, e eles adoravam o Senhor, ficavam diante do Senhor. Mas quando aquele juiz ele saía de cena, o povo se desviava novamente. Pois é, e durante esse período tosco da história, acontece algumas histórias que a gente até já viu aqui, mas acontece também a história de Noemi e sua família, ok? Pois bem, então ele coloca aí que nesse período Elimeleque pega a sua casa, a sua família, tá? E vai para os campos de Moabe por conta da escassez. Bom, ele coloca aqui o seguinte, ora, a palavra Belém significa casa de pão. Agora veja o trocadilho que ele coloca para a gente. Mas a cidade do pão estava sem pão, que representava o sustento material do povo. A casa de pão, a cidade do pão, vamos lá, estava sem pão. A situação estava difícil, ok? Bom, a cidade deixou de ser celeiro de grãos para ser lugar de escassez. Olha só, o pão que não existe mais é porque o trigo estava em falta. Tá? A situação estava tensa. Nós temos até uma história um pouco parecida, quando Gideão tá malhando trigo no lugar de uva. Isso mostra sempre aqueles momentos tensos pelos quais o povo passava, né? Então, o período dos juízes, ao mesmo tempo que quando os juízes estavam em ascensão, o povo tinha as bênçãos de Deus, mas quando se afastavam, perdiam essas bênçãos, eles perdiam essas bênçãos e mergulhavam em situações caóticas, aí lembravam que tinha que buscar a Deus. Isso aqui é um desses momentos. Estava faltando o grão na cidade do pão, estava faltando o trigo no celeiro dos israelitas. Bom, aí ele fala aqui que a escassez e fome, a carestia, a seca por toda parte estava muito clara e evidente. Motivo que vai levar o seu Elimeleque a se afastar, como já disse, e procurar sobreviver lá nos campos de Moabe. Vamos lá. O que significa Elimeleque? Bom, Elimeleque está apropriado a um nome pagão, mas a prerrogativa é que significa Deus é o meu rei. Mas será que era o Deus verdadeiro ou era uma outra entidade? Bom, vamos lá. Isso aí a gente deixa por conta de vocês, para vocês cravarem mais um pouquinho. Mas o que me chama a atenção é que ele pega seus dois filhos, com Malom, franzino, fraqueza, e Quilion, definhamento, doença, e vai para os campos de Moabe. E aí eu já contei para vocês, né? Eu vou ficar repetindo o que eu já falei. Vamos lá. 2. A crise de uma família. Bom, aí ele coloca aqui, a família do livro de Ruth era construída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, como já disse. Bom, nós temos aqui uma pauta muito interessante. Eu até já falei que o motivo que levou Elimeleque a se evadir de sua terra natal e ir lá para os campos de Moabe foi justamente essa escassez, essa fome provocada. Aqui o autor coloca com toda a evidência, né, que ele vai tomar a decisão de ir sem buscar, sem consultar ao Senhor. Bom, isso aqui é o que muita gente faz. Muita gente faz isso. Tomar decisão sem buscar ao Senhor. Gente, tomar uma decisão sem buscar ao Senhor pode gerar um problema muito sério. A gente precisa consultar a Deus sempre, até pelas coisas mais simples, ou por mais que ela não represente nenhum perigo, a gente tem que perguntar ao Senhor, tem que falar com Ele sim. Tá? E esse homem aqui está diante de uma situação muito difícil, há uma crise, há uma fome na terra. Ao invés dele consultar o Senhor, buscar ao Senhor, falar com Deus, porque Deus é o dono da providência. Deus certamente não deixaria a sua família perecer, mesmo diante da fome, sua família não pereceria, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de provisão, mas ele não buscou o Senhor.
ele procurou agir por suas próprias mãos e força. Tira a sua família, ele ainda mexe com a família, ele não mexe só com ele não, ele mexe com a família, né? E aí vai para um lugar que não era para ir, mas foi, mas acabou, porque tudo que Deus faz, ou que Deus permite, Deus acaba criando situações. A atitude dele fez Deus criar uma situação para trazer de volta, né, Noemi. Isso aí a gente vai ver um pouco mais adiante. Tá bom? Então isso aqui é muito interessante a gente observar, tá? Não passe isso aqui desapercebido. Para a gente fechar esse tópico aqui, ele fala que o casamento de seus 2 filhos, tá, com moças moabitas trouxe esperança para ela por um tempo, porque eles também morrem. E agora são 3 viúvas. E ele coloca aqui uma pauta que é muito interessante, né? Isso aqui é bom a gente observar. Agora, eram 3 viúvas que, no contexto de época, teriam enorme dificuldade de sobrevivência. Isso é uma verdade. Com toda a propriedade. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, genro e sogro. Olha que coisa, né? O sofrimento, tá? O sofrimento profundo de uma família afeta praticamente todos que convivem no mesmo lugar. Afeta. Isso aqui é uma verdade, né? Se uma pessoa fica doente na família, praticamente parece que toda a família fica doente junta. Se uma pessoa passa por dificuldade, né, dentro da família, todo mundo passa a viver aquele drama. E o drama de Noemi passou a ser o drama das 2 noras. O sofrimento profundo de Noemi passou a ser o mesmo sentimento de sofrimento das noras. Ao ponto de, quando ela diz, olha, voltem para a família de vocês, Orfa entendeu que era a única solução que tinha, era voltar mesmo. Se despediu da sogra e foi embora. Ao passo que Ruth resolveu encarar a situação. Ok? Então, tudo isso aqui são lições para que verdadeiramente a gente venha a aprender, ok? Então, querido, afeta, nora afeta, genro afeta, fazem parte da família. O drama, o sofrimento de Noemi acabou atingindo as noras. E as noras passaram a sofrer junto. Vamos lá, e aí a gente sai e vai para o segundo. Bom, superando as crises, nós temos aqui 3 pontos, né? O primeiro, Noemi decide voltar à sua terra. O segundo, Ruth conhece o Deus de sua sogra. E o terceiro, unidas na crise. São 3 pontozinhos muito bons, né? Noemi decide voltar à sua terra. Bom, viúva com 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, tá? Depois de 10 anos longe de sua pátria, ela resolve voltar. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liderar as suas noras, que voltassem para suas famílias, pois a fim de que pudessem contrair uma nova família, né? Elas tinham oportunidade disso, estavam novas, tá? E o que me chama a atenção é a declaração dela: eu já estou velha, né? E mesmo que houvesse um remidor e eu pudesse gerar filhos, por acaso vocês esperariam por eles? Não tem como, né? É uma situação totalmente inusitada, porque veja bem, se ela já era velha e mesmo que tivesse filhos, as noras esperando eles crescer, elas iam estar velhas, os filhos não iam querer elas. Era uma situação complicada demais. Então ela, libera. Vocês estão liberadas, podem voltar para a família de vocês. Mas aí, dentro desse contexto, enquanto ela pensava que Deus estava castigando ela, que Deus estava punindo ela, o autor coloca isso para a gente aqui, que Deus estava castigando ela com todos os sofrimentos, punindo ela com tudo o que aconteceu com ela, né? Ela pensou que estava passando por isso, libera suas noras, Orfa vai embora, Ruth decide não sair de perto dela. Ruth mostrou sua lealdade. Não. A Ruth tomou uma decisão
E o autor coloca ali, na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aí ele diz, aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Enquanto ela está pensando, Deus está me castigando, eu estou sendo experimentada com esse sofrimento, porque isso aqui é castigo de Deus. Automaticamente ela não estava entendendo nada, mas Deus está colocando Ruth como seu esteio. Porque todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lindo demais isso aqui. Esse sofrimento não é o fim. Essa prova não é o fim. Essa dificuldade não é o fim. Deus está providenciando o teu livramento. Pega a visão. Deixa eu sair daí. Vamos lá. 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. O autor coloca aqui dizendo que ela declarou com um coração sincero. Meu Deus do céu. A declaração dela, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha o que ele diz, ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. Um gesto de amor exemplar. Por que exemplar? É um exemplo. É um modelo. Tá? Minha sogra me odeia, não tem problema não. Eu amo ela assim mesmo, em nome de Jesus. Eu tenho que odiar minha sogra. Não tem que odiar nada. Coloca na mão do Senhor. Mas a minha sogra é chata, é isso, aquilo, outro. Ame ela. O que Jesus disse? Bateu na face, vira outra. Bateu na face, vira outra. Enquanto ela está batendo, você está lá orando por ela. Enquanto ela está batendo, você está fazendo tudo para agradar ela. Enquanto ela está te agredindo, você, eu sou diferente. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu jamais vou te odiar. Eu jamais vou agir da forma como você está agindo. Não, pelo amor de Deus. E aí você quebra. Se quebra. Sabe aquele momento que a pessoa reconhece? Poxa, eu te tratei mal, fui arrogante contigo, você sempre me dando a mão. Meu Deus, isso é o cristianismo, isso é Cristo. Só Jesus faz isso na vida da gente. É assim que a gente faz, né? Você não presta, você não vale nada, não tem problema não. Tá precisando de ajuda? Bota no carrinho, leva pro médico. Tá precisando de... Vambora. Leva em casa, vambora. Faz diferente. Faz diferente. Meu Deus do céu. Um gesto de amor. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Coisa linda, né? A convivência levou Ruth a conhecer o Deus verdadeiro de Noemi. Pois é. Tá? E veja bem, ao conhecer o Deus verdadeiro, o autor coloca a respeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família. A moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Não, calma aí. O que ela disse? O teu Deus é o meu Deus. Não, isso aqui não é para agradar gregos e troianos, não. Ela está dizendo com um coração sincero, um coração converso, um coração que entendeu quem é Deus. Ela está dizendo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Eu não quero saber dos deuses da minha terra, porque eles não me promoveram nada, não me deram nada. Mas eu acredito que o teu Deus é o Deus verdadeiro. E Ele é o meu Deus. Forte demais isso aqui. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel. Coisa linda! Aí o autor ele vai um pouco mais além, né? Ele mostra que ela não só se apegou a Noemi, mas ao Deus de Noemi, tá? Quem sabe, né? Os relatos, as histórias que Noemi contava, quem sabe, eu posso parafrasear, né? A contextualização me permite ter essa interpretação. Claro
que Noemi com certeza deve ter contado das histórias, dos acontecimentos, da forma como Deus tirou o povo do lado do Egito. E tudo isso vai gerando no coração dessa moça uma fé ao ponto de declarar com toda a propriedade que nenhum Deus serviria para ela senão o Deus, tá, dos israelitas. Por isso que ela declara: o teu Deus é o meu Deus. Forte demais. Vamos lá. 3. Unidas na crise. Vamos lá. Ele coloca aqui: toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança. Sim, era assim que Noemi estava. Noemi estava vivendo um momento, 10 anos, imagina, longe de casa. Tá? O marido morre cedo, seus 2 filhos morrem um pouco mais tarde, mas morrem também. E ela se declara estar em um estado de provação, de castigo tão tenso. Qual esperança essa mulher tinha? Que perspectiva essa mulher tinha? A situação dela era difícil. A situação dela era quase que difícil de mudar. Não tinha como. Até porque quando apresenta-se um possível remedor, ela está velha. E ela vai pensar: quem é que vai querer cuidar de uma velha? Quem é que vai querer remir uma velha? Então a situação dela estava cada vez mais difícil em todos os sentidos. Pois é, mas Deus estava trabalhando. Talvez ela nem imaginasse. Ruth é parte do plano de Deus. Ok? Posso até parafrasear. Está passando por alguma dificuldade difícil, impossível de se ver solução? Esquenta não. Deus está levantando uma Ruth para te dar vitória. E quando eu falo isso aqui, não é uma Ruth mulher no sentido figurado, é no sentido figurado. Deus está levantando a solução do teu problema. Fica tranquilo, fica tranquilo. O Deus de providência não vai te deixar morrer, nem perecer, tá? Ele vai mudar a tua história. Bom, então, vamos lá. Não há perspectiva de mudança diante da situação difícil. Não há. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída. Sim, muitas famílias parecem, todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos. E às vezes nos achamos em becos sem saídas. Sim, isso é constante. Mas eu acredito que Deus está providenciando a saída. Ok? Vamos lá. Ele coloca aqui: para se chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Bom, o emocional de Noemi estava destruído, tá? A vida espiritual de Noemi estava afetada e a vida material de Noemi estava empobrecida miseravelmente. Sem esperança nenhuma, sem fé nenhuma. Bom, o autor diz aqui: pode até parecer natural, mas quando nos deparamos com determinadas crises, até nos sentimos talvez assim, né? Como essa mulher. Sim, às vezes a gente passa por crises, situações que a gente se encontra na mesma situação que ela, nos sentimos destruídos em todas as áreas, mas Deus é aquele que não deixa os seus filhos perecerem. Ele coloca aqui pra gente uma palavra, né? O que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Privações e provações fazem parte da vida, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Situações difíceis enfrentaremos, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. Amém? Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que se pode acontecer é uma guerra. Uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não tivessem unidas? Sim, de fato. É aqui que as guerras comuns entre noras e sogras acontecem, né? E entre sogras e genros também. Pois é aqui que, se não houver uma união, a situação vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez mais tenso. Vai ficar cada vez mais difícil da convivência. Mas, enfim, a gente precisa entender que temos Cristo. Ok? Bom, deixa eu sair, deixa eu ir lá para o terceiro, porque são 4 tópicos, então eu vou deixar o restante aqui por conta de vocês, tá bom? Vamos lá. A fé
ou melhor, fé e trabalho numa nova perspectiva. Vamos lá. Chegando à terra do pão, 1. Recuperando a autoestima, 2. A honra do trabalho no campo de Boaz. Vamos lá. Bom, nós vimos que ela resolveu voltar, né? Tomou a iniciativa de voltar. Pois bem, aqui a chegada na terra do pão, Ruth 1,19, quando elas chegam, são duas mulheres viúvas, ok? A chegada das duas mulheres viúvas à Judeia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferiu ser chamada de Mara. Sim, diante da curiosidade alheia de todos que queriam saber sobre sua família de fato, marido, filhos, o que acontecera, a dor dela era tão intensa, tão grande, que ela diz: olha, não me chame mais de Noemi, porque eu estou vivendo um período de amargura que eu prefiro ser chamada de Mara. Essa era a verdade. A dor dela, a amargura dela era tão intensa, tão grande, que ela preferiu ser chamada de Mara. O autor coloca, né, no hebraico, amarga. Sim, já falei. Bom, sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Deus me abandonou. A gente viu ela achando que Deus estava castigando ela. E aqui ela mostra que parecia que Deus havia abandonado ela, deixado ela. E o autor continua dizendo: entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior do que ela jamais poderia imaginar. Sim, de fato. Às vezes passamos por situações e não entendemos que é o Senhor que está permitindo para nos aperfeiçoar. Passamos por privações e provações e achamos que Deus nos abandonou, nos deixou à mercê das situações. Não, Deus está preparando uma solução para nossas vidas. É o que a gente vê aqui. Enquanto ela se achava amargurada, achando que Deus a abandonou e prefere ser chamada de amargura ao invés de Noemi, ela jamais imaginava que Deus estava preparando uma solução para ela de forma inigualável. E a solução já estava com ela, mas mesmo assim, ela não estava enxergando ainda. Ok? Mas a ação de Ruth, depois disso, ela vai ver que Deus está no comando. Mas isso aí é um pouco mais para lá. Vamos lá. Aí chegando aqui no 2, tá? Recuperando a autoestima. Só para constar, no 1, Ruth vai ser, tá, o motivo de esperança, de resgate, tá, para que Noemi volte a ser alguém de fato de direito dentro da sua própria terra. 2, recuperando a autoestima. Como é que ela vai recuperar essa autoestima? Sim, é claro que Ruth agora vai entrar em evidência. O autor coloca aqui dizendo: Ruth deu uma demonstração de carinho e amor para Noemi, por Noemi, tá? Que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Tá? Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança. Tá? Não falta nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Olha só que atitude dessa moça, né? Noemi está velha, está cansada, Noemi está amargurada, Noemi está com a sua autoestima destruída, seu psicológico abalado, né? Sua psique já não raciocina direito, a situação dela está feia, está tensa. Mas essa moça, quando chega na casa, né, na terra de Noemi, essa moça vai agir com inteligência. Tá? O autor diz aqui, ela vai usar sua perspicácia, ela vai agir com inteligência, ela vai correr atrás do suprimento para manter a casa. Tá? Você fica aí, eu vou lá e colho, não tem problema não. Você fica aí, eu trabalho. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Olha o cuidado dessa moça, olha o zelo dessa moça, gente. Isso aqui é espantoso, né? Maravilha. E detalhe, que a gente não pode esquecer. A atitude dessa moça aqui vai levantar a autoestima de Noemi. Olha só, Noemi vai olhar para Ruth, ver a fé de Ruth, ver a destreza de Ruth, a capacidade dela de ir lá, correr atrás, trazer o alimento.
ela vai ficar espantada com isso, né? E isso vai motivá-la a viver de novo. Lindo demais. 3. A honra do trabalho no campo. Bom, havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque. Sim, quando a gente lê essa história na Bíblia, a gente percebe, tá, que a contextualização histórica da Bíblia mostra isso, né? Havia um campo que pertencia a um parente. Vamos lá. Só que Ruth vai colher espigas, tá, nos campos de Boaz. Eu estou antecipando o assunto, tá? Nos campos de Boaz, que também era parente, tá, de Noemi. Quando ela chega notificando que colheu espigas, e aí Noemi vai perceber e vai descobrir que esse Boaz também era parente, tá? Só que ele não podia remir ela porque havia um outro parente na frente. Isso aqui é uma história muito interessante, tá? E aí o que acontece? Era parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para o campo de cevadas a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Prática comum, já falei sobre isso, tá? Permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Tá? Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra. Se dispôs a trabalhar para seu sustento e para sua sogra. Veja a atitude da moça. Ela poderia simplesmente dizer: bom, se essa mulher morrer logo, ela está velha. Mas não, ela está cuidando dela. Ela está tratando dela. Eu posso até parafrasear: Noemi não está entendendo nada, mas Deus está trabalhando. É assim, né? Deus não está entendendo nada, mas Deus está trabalhando, querido. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ela se dispôs a trabalhar. Ela teve a iniciativa e a persistência, não teve medo de correr risco. Coisa linda demais, não preciso nem falar nada sobre isso. Vamos lá. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu, olha só, ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi. Lindo demais, por causa dessa moça, né? O parente Boaz está se aproximando novamente. Coisa linda demais. E aí, o quarto tópico da lição é onde a gente vai ver agora a estratégia de Noemi, tá, para fazer ela se aproximar de Boaz. E diante dessa oportunidade que Boaz deu a ela de poder ela entrar em seus campos e colher o que quisesse, isso é lindo demais, né? Isso é extraordinário. É por isso que a gente fala que o livro de Ruth é um excelente romance, é uma história linda de romance, né? Entre ela e Boaz, com toda a propriedade. Vamos lá. Ruth descobre o remidor de Noemi. Foi ela que descobriu. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Ao se dispor a apanhar restos de espiga deixada pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva, tá? Não ficasse desamparada. Vamos lá. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei, tá? Mas aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, exaltou o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, tá? Para nos fazer herdeiro de suas riquezas espirituais. Bom, é verdade. Quando Ruth descobre que ele é o parente próximo, ela notifica a sua sogra, tá? Sua sogra fica alegre, claro, vai começar a traçar algumas estratégias aqui para ela se aproximar dele, tá? Mas o que me chama a atenção aqui é que ele fez todo o procedimento, mas ele não podia assumir nenhuma responsabilidade, tá, sobre Noemi. Por quê? Porque havia um outro remidor à frente, tá? O ponto 2 fala isso pra gente. Boaz redime Ruth, a Moabita. Vamos lá. Bom, Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões, costume de época, tá, para decidir as causas difíceis. Pois é. O parente próximo, mais do que ele, também foi. E ali fizeram o acerto de contas, tá? Para que Boaz pudesse então, eu estou resumindo o assunto, tá? Pudesse então assumir a responsabilidade sobre Ruth, tá? Que agora automaticamente vai assumir também a responsabilidade sobre Noemi. Ou seja, Noemi está sendo remida,
está sendo auxiliada, está sendo comprada, está tendo sua posse de volta por causa de Ruth. Olha só, Noemi está recebendo suas bênçãos de volta por causa de Ruth. Obviamente, a gente vê na história com toda a propriedade que Ruth vai suprir a necessidade, tá, que Noemi já não tem mais. Ela vai se tornar aqui, né, a pessoa com quem Boaz vai contrair o casamento e, é claro, tomar posse de todas as terras que era de Elimeleque, devolvendo-as para Noemi. Isso é lindo demais. Bom, queridos, mas a história aqui também revela para a gente que para isso acontecer foi necessário uma orientação, tá? A última orientação que Noemi vai dar para ela. Você pega a sua melhor roupa, seu melhor vestido, vai aos campos, tá? E quando você avista ele, ela deu toda a estratégia para ele, tá? E eu vou deixar vocês cavarem, porque nós já estamos aqui estourando o tempo. Eu vou deixar vocês cavarem o resto desta história, tá? E quero concluir dizendo que, claro, ela foi praticamente, né, o motivo pelo qual o Senhor trouxe Noemi de volta, enfim. Mas eu vou concluir essa história que depois que Noemi, né, e auxilia Ruth, e Ruth vai obedecer as regras, cumprir a estratégia bonitinha, vai lá até onde ele está deitado, descobre seus pés, e quando ele percebe a cena, ele automaticamente olha para ela e ela pede para ser redimida, e ele se oferece para assumir a responsabilidade sobre ela, tá? É sinal de que já havia um certo, né, interesse da parte dele em relação. Então, automaticamente, isso aqui vai dar em casamento, e desse casamento, com toda a propriedade, a Moabita, que não tinha direito a nada, agora passa a ter o povo israelita como seu povo, o Deus de Israel como seu Deus. E o que me chama a atenção é que o fato dela ser moabita, eu fecho a história aqui, o fato dela ser moabita, tinha um grau de parentesco muito longe. Por quê? Você lembra do episódio de Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra? Pois é, Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra, suas duas filhas, a mais velha e a mais nova, obviamente, o embebedaram, deitaram-se com ele e geraram filhos. A primeira teve Amon, a segunda teve Moabe. Automaticamente, ou vice-versa, isso aqui, independente, tá? Ou seja, Ruth era descendente dos Moabitas, da descendência de Ló, ok? Mas não tinham nada a ver com os israelitas, eram totalmente gentios, pagãos, e chegaram até a ser inimigos, literalmente, do povo judeu. Então, essa moça aqui de Moabe vai estar entrando dentro da história do povo israelita, tá? Casa-se com Boaz, vai ter um filho com ele, desse filho vem Davi, de Davi vem o Messias. E eu comecei dizendo que, numa pauta que nós lemos aqui, tá? A genealogia de Jesus vai ter sangue gentil, por conta de Ruth. Pois é, e aí a gente fecha o pacote dessa história. Eu espero que a lição de hoje, tá, sirva aí de ajuda para os nossos professores. Peguem as pautas que foram deixadas aqui, peguem os pontos que vocês acharem que podem utilizar e usar com toda a propriedade e façam bom uso, tá? É claro que a gente às vezes deixa alguns pontos aqui, porque também vocês precisam cavar, tá? E se a gente for colocar em pauta tudo, pontinho por pontinho, uma hora não é suficiente, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Eu dei uma encurtada porque são 4 tópicos aqui, mas eu espero que Deus abençoe vocês, tá? Peguem, tem muita coisa boa aqui dentro. Usa, tá? Deixa Deus trabalhar, tá bom? E vamos melhorar, claro, o relacionamento entre nora, entre sogro, vamos melhorar, tá? Afinal de contas, uma das pautas que a gente fecha finalmente é o professor mostrar aos alunos que a visão sobre a sogra não tem que ser distorcida, porque a sogra, às vezes, é colocada como uma segunda mãe, tá bom? Então, isso aqui é importante a gente perceber. E outra coisa, mesmo que a tua sogra seja um bicho-papão, seja um monstro, você não tem que ser um bicho-papão nem um monstro com ela, tá? Trata ela com amor, com carinho, com respeito. Mas ela é um monstro, não tem problema. A sua atitude vai quebrar ela. Falou? Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.
Tchau.